Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma tarde de estudo, para mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos que estão em evidência, que é a questão da ONU, a reunião climática, sobre a questão do discurso de Bolsonaro, que foi bem polêmico. Nós vamos estar falando sobre o Papa Francisco ser o último Papa da Igreja Católica e sobre o Sínode do Vaticano do mês de outubro, que vai ser sobre a Amazônia. E vamos estar falando também sobre as eleições de Israel, né, que nós estamos vendo um acordo sendo feito pelo presidente de Israel e os 2 candidatos a primeiro-ministro. Então eu gostaria de pedir, antes de iniciar esse estudo, de pedir a sua contribuição aí no Superchat, você que puder nos ajudar, contribuir, semear esse ministério, daí a nossa conta, e também você pode nos ajudar através do Superchat. Se você puder, tudo é uma semente no reino de Deus. E a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia em abundância vai ceifar. Eu gostaria de ler um texto sagrado que está fervendo no meu coração esses dias. Eu estou preparando um sermão só sobre esse tema, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 46, e o versículo de número 10, 9 e 10, 46, 9 e 10 de Isaías. Olha o que a Bíblia diz. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim. É o próprio Deus testemunhando dele mesmo. Olha que coisa tremenda. Deus testemunhando dele mesmo. Eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Agora, olha a parte A do versículo 10, que coisa profunda. A Bíblia diz assim: não há outro Deus semelhante a mim que anuncia o fim desde o princípio. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o Deus que nós servimos, que não há Deus semelhante a Ele, Ele anuncia o fim desde o princípio. Eu acho interessante esse texto, porque Deus está declarando de antes de começar qualquer coisa, Ele já sabe o fim de tudo. No Apocalipse 13:8 tem uma senha muito tremenda na Bíblia, porque em 13:8 do Apocalipse está nos revelando, olha o que a Bíblia está nos revelando, 13:8 do Apocalipse, que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Se encaixa nesse texto aqui, eu anuncio o fim desde o começo. Por quê? Porque se a Bíblia está dizendo que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, a Bíblia está nos revelando 2 grandes verdades. 3. Primeira verdade, que confronta a realidade e a psique humana, que Deus sabia que o homem ia cair. Porque se o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, ele morreu antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva. Então Deus sabia que o homem ia cair. Mas o Cordeiro morrendo desde a fundação do mundo nos revela mais 2 grandes verdades. Primeira, e essa verdade ela é tremenda. Olha só. Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de tudo. Então a Bíblia está nos revelando que quando o Cordeiro morre desde a fundação do mundo, antes da criação humana, é que Deus sempre esteve no controle. Segunda coisa, olha aí, Deus declarando o fim desde o começo. Olha lá, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, sabe o que a Bíblia está nos revelando? Que Deus nunca, é isso que está aqui em Isaías 49:10,
Deus nunca inicia alguma coisa sem saber como vai terminar. Ele sabe como tudo vai terminar, porque antes de iniciar ele já declarou o fim. Esse é o Deus que você adora, é o Deus que você glorifica. Então esse Deus que conhece o fim antes de começar qualquer coisa, é o Deus que revelou todo o processo humano, que revelou o Apocalipse. Porque isso que é o Apocalipse, né? É revelar as coisas que outra hora estavam escondidas como elas já existissem. Então todo o cenário que nós estamos vendo se armar diante de nós, nos revela que Deus está no controle de tudo. O Apocalipse, meu irmão, ele traz sentido à vida. Nós não deveríamos fugir do Apocalipse. Porque o Apocalipse, quando eu entendo ele, eu entendo esse texto aqui, que Deus já anunciou o fim antes do começo. Deus já sabe de tudo, Deus está no controle de tudo, ele não perde o controle de nada. Porque ele é onisciente, presciente, eterno, imutável, onipotente, onipresente. Esse é o Deus que eu estou falando aqui. É o Deus que declara o fim desde o começo, porque ele sabe como tudo vai acontecer. Então hoje, nós vamos estar falando sobre esses assuntos muito interessantes. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está nos assistindo, compartilhe, meu irmão, esse estudo com seus amigos, com os seus irmãos, que nós vamos falar sobre alguns assuntos muito certos. Primeiro é a questão climática que está sendo tratada na ONU. E vamos aí para os vídeos. Preste atenção nessa imagem. Primeira imagem, que está no 13º parágrafo. Essa imagem aí está no 13º parágrafo. Volta lá, imagem verde. Vamos começar uma por uma. Cada imagem é uma pause. A primeira imagem. Olha só, essa imagem aí que é a 13ª cláusula da Agenda 2030 da ONU. Eu tenho uma live aqui no canal, você pode assistir depois, só sobre a Agenda 2030, qual é o projeto dela. E o 13º parágrafo da Agenda 2030 é a questão climática mundial. Esse é o 13º parágrafo da Agenda 2030. O combate à alteração climática. Isso está ligado a uma... Mudou agora a linguagem. Antigamente, até esse ano, se falava muito de aquecimento global. E eles estão dizendo que se aumentar 2 graus a temperatura do planeta, vai exterminar milhões de pessoas. Agora, o que eu acho interessante, meu irmão, é que esse olho que você está vendo aí nessa imagem, está no 13º parágrafo, que é o olho que tudo vê. Isso daí é nada mais do que o olho de Horus, que está por trás de todo o sistema político, religioso e monetário. É o olho que tudo vê. O olho que tudo vê nos representa o olho da verdade, segundo a nova era. É o olho também para nós, os cristãos e judeus, é o olho daqueles que de Satanás, chorando por aqueles que não estão ao seu alcance, os cristãos e os judeus. E olha onde está o olho de Lúcifer, na questão climática da Terra. Aí nós estamos com alguns eventos acontecendo, e um está acontecendo hoje. O presidente Bolsonaro deu abertura da reunião da ONU, e estudando sobre isso eu descobri que o Brasil, ele dá abertura de toda essa reunião da ONU desde 1947, quando o diplomata Oswaldo Aranha, o gaúcho, que votou pelo Estado de Israel em 48, mas desde 47 é o Brasil que dá abertura desta reunião da ONU. E nós entendemos que o discurso do presidente, ele foi bem contundente no que fala e se posicionou contra a intencionalização da Amazônia, quer dizer, os países, o mundo ser dono da Amazônia. Então o presidente hoje, ele foi contra o sistema. Contra o sistema. Então existem algumas coisas que você tem que entender. Passa a imagem aí, eu vou estar falando sobre isso hoje, mas essa imagem que você vai ver aí,
é de uma reportagem da BBC de 2017. Essa reportagem me chamou a atenção, depois você procura, que cientistas acreditam que o apocalipse está perto. E esta reportagem me chamou a atenção que existe um gráfico que é acompanhado pela ciência e pela política. Olha que coisa interessante. Que aponta para o apocalipse. Uma é a questão climática e outra é a questão de guerras. Nós estamos na beira das duas. Agora, o que me chamou a atenção é que cientistas declaram o apocalipse. E você sabe que se você procurar a religião de vários cientistas, não todos, são ateus, não creem em Deus. E existe um relógio apocalíptico que eles começaram a cronometrar no ano de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, que dava então 18 minutos para meia-noite, 18 minutos para o apocalipse. De 48 até agora, isso está aí na reportagem da BBC. Nós estamos a 2 minutos e meio do apocalipse, em 2017. Eu acredito que eles vão mudar esse cronômetro agora, depois dessa reunião da ONU. Presta atenção. Então eles estão declarando que o apocalipse vai acontecer. Até a eleição de Donald Trump estava a 3 minutos do apocalipse. Donald Trump assume e falta 2 minutos e meio. Então, a ciência junto com o governo aponta para um apocalipse, para uma manifestação de desordem, de desequilíbrio, de destruição em massa. Tudo isso está previsto dentro desta visão aí. Então isso me chamou a atenção porque existe um cenário que é regido, sabe pelo que esse cenário aí? Da onde que eles tiram todos os dados? É da ONU, meu irmão. Então a ONU está por trás de todos esses acordos mundiais que estão a favor do globalismo. Nós estamos ouvindo falar muito do globalismo. E a questão do 13º parágrafo da agenda da ONU ser a questão climática está levando aos líderes religiosos se unirem a favor do clima, líderes políticos se unirem a favor do clima, e nós estamos vendo que tudo isso está dentro de uma ordem que você vai ver até o final desse estudo, que está levando ao mundo globalizado. Pode passar a imagem aí, que é a imagem então que o Bolsonaro, né, o Brasil chega à reunião da ONU, e quando você olha para isso, né, o Brasil, ele chega na ONU para essa questão da crise mundial, né, climática. E quando você vê essa reportagem, está dizendo que sem o Brasil, cúpula da ONU faz pressão mundial contra a crise climática. Então eles tiraram o Brasil de várias reuniões e várias plenárias lá que vai tratar sobre o acordo do clima, que o Brasil ele não está submisso ao acordo de Paris, que é a questão de parar de poluir o planeta. Então isso está acontecendo. Outra questão, pode passar a imagem aí que vai passar a Greta Thunberg, né? Esta jovem de 16 anos que deu abertura na ONU no sábado, sobre a juventude na sexta-feira. Esta jovem, olha o poder da mídia, meu irmão. Esta jovem que está aí lutando pelo meio ambiente, ela conseguiu reunir 150 países. E quem que ela levou? Foi a greve mundial pelo meio ambiente. Quem que ela levou para as ruas? Crianças, jovens e adolescentes para protestar contra o governo a favor do clima. É como que se ela fosse a porta-voz para unir os povos para a questão climática. E isso aqui me chamou muita atenção. Por quê, meus irmãos? Muitas das vezes uma pessoa, um adulto, essa onda aqui não pega ele. Mas as crianças estão sendo doutrinadas desde as escolas. Eu recebi uma mensagem de uma mãe, porque dentro dessa agenda 2030 e o 13º parágrafo, que é a questão climática,
Existe a questão de parar de comer carne, porque diz que os bois emitem muito gás carbônico. Olha só, que polui, né, o gás metano que polui o planeta. Existe por trás disso aí uma agenda vegana, agenda vegetariana para o povo parar de comer carne. Existe então uma doutrinação que vem dentro da escola. Daí uma mãe me procurou e disse: pastor, a minha filha teve que fazer. A escola toda fez uma agenda contra a poluição e a professora ensinou minha filha que nós estamos destruindo o planeta porque comemos carne bovina. Aí eu tenho um vídeo aqui também no canal, que foi postado sábado, você pode ver depois, que eu falo só sobre essa questão da Burger King no Brasil, agora vendendo carne de laboratório. Aí eu mostro um vídeo de brasileiros vendo a questão de ovos feitos em laboratório e carne de frango em laboratório. Meu irmão, as comidas daqui para frente não vai mais ter proteína nenhuma para o corpo humano. E talvez o que eu fale aqui para você pode parecer loucura, mas todo ser humano precisa comer carne e precisa comer gordura, porque eles trazem nutrientes ao cérebro, te faz ser inteligente. Você não comendo carne e gordura, isso é provado cientificamente, a tua mente fica vulnerável. Então, o que eles estão fazendo com uma geração inteira, meus irmãos? Doutrinando essa geração desde crianças, jovens e adolescentes. Então, o que eles vão unir agora? Eu vou falar depois só sobre a questão do Papa Francisco. O Papa Francisco fez uma convocação para maio, que vai influenciar quem? Jovens, crianças, adolescentes, para reeducar o planeta a favor do clima. A reunião que o Francisco anunciou para maio, essa semana, você vai ver o vídeo até o final desse estudo, é sobre a questão climática e é sobre a questão de unir jovens para ir contra o sistema. Quer dizer, eles estão pegando aqueles que eles têm força para protestar contra o sistema, para fazer o que eles querem. Então vamos lá, pode passar a imagem aí. Nós vamos falar então, veja bem, essa jovem Greta Thunberg, ela fez um fenômeno já de unir 150 países. É muita gente, meu irmão. Agora olha só o que está acontecendo. A questão do clima na ONU, pode passar a próxima imagem? E deixa aí. Que é o do 150 marcas, né, se unem a Macron a favor do clima. Presta atenção, meus irmãos. Por mais que o Bolsonaro, vamos para o discurso do Bolsonaro, que foi um discurso totalmente patriota, a favor do Brasil, a favor da Amazônia, falando que não vai aceitar nenhuma nação querer interferir na Amazônia brasileira, e vai lutar. O que me chamou a atenção no discurso dele, que ele vai lutar por isso a qualquer custo, e o Brasil está preparado para isso. Bolsonaro, então ele declarou guerra a um sistema que quer a intencionalização da Amazônia. Que é nada mais, nada menos. Tem pessoas que não gostam de falar de conspiração, mas são os donos do mundo. O grupo Bilderberg, é Jorge Soros, é o Vaticano, é a esquerda mundial querendo tomar conta de tudo. Então ele foi muito agressivo no seu discurso por defender o que pertence ao Brasil. Na realidade, a Amazônia, entre aspas, pertence ao Brasil, apesar dele mesmo já ter declarado que a Amazônia está toda loteada. Vocês sabem da lei que existe desde a década de 90, que o índio escolhe o país que ele quer seguir. É por isso que os Yanomamis estão inteiramente ligados à França, porque eles dizem que a tribo deles pertence à França. E isso está em todo o território indígena da Amazônia. Então, os países trouxeram as ONGs, colocaram dentro das tribos, para os caciques declarar que pertence a determinado país. Outra questão que aconteceu no governo do Michel Temer, que foi o Sarney Filho, que vendeu 3 milhões de hectares da Amazônia para o Banco Mundial, que faz parte do grupo Bilderberg, dos donos do mundo. E cada hectare, se não me falha a memória, saiu R$60. Ele deu de graça 3 estados do Paraná inteiro para o Banco Mundial.
Então, se foi vendido com documento pelo Brasil, significa que todos esse território de 3 estados do Paraná inteiro não pertence mais ao Brasil, mas pertence ao Banco Mundial. O Brasil está no foco mundial agora nessa questão climática, por quê? Porque sem o nióbio do Brasil não há tecnologia. E nós estamos diante da revolução 4.0, a 4ª revolução industrial, o fenômeno do lançamento da internet 5G, as indústrias se tornando robôs, os robôs tomando o espaço do homem, e existe até uma questão que eles estão dizendo que vão colocar um máximo de máquinas possíveis no local do homem para parar de destruir o planeta. Então o discurso de Bolsonaro foi bonito, em tese, mas nós sabemos que o Brasil, a intencionalização da Amazônia já acontece desde a década de 90 e ganhou muita força, meu irmão, no governo do PT. Muita força mesmo, que deu todo esse sistema, então, agora do Brasil, está no foco por quê? Porque sem o nióbio do Brasil a indústria tecnológica não funciona, sem a água do Brasil, países europeus morrem, porque a maioria de países da Europa e da Ásia, a água é toda importada. Sem as ervas da Amazônia, a Bayer, a indústria farmacêutica quebra. Então quer dizer, todo esse sistema que está ligado à Amazônia, é porque sem a Amazônia, não é que a Amazônia é o pulmão do mundo. O Bolsonaro foi muito feliz quando ele disse que a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque o pulmão do mundo é os mares, todos sabem disso. Mas o que eles querem? Eles querem não preservar a Amazônia, eles querem as riquezas que estão na Amazônia. E o que chamou a atenção também, segundo tópico do discurso do Bolsonaro, foi o seguinte, meu irmão. O alinhamento. Bolsonaro, ele acabou com o sal no seu discurso, falando sobre o comunismo, né, o socialismo na Venezuela e em Cuba. E ele falou que a qualquer custo, né, nem se houver uma intervenção na Venezuela. E o que chamou a atenção é que Donald Trump seguiu o mesmo discurso. Então, tanto Bolsonaro como Donald Trump parece que tiveram um alinhamento do discurso. E isso coloca o Brasil, meu irmão. Eu tenho um vídeo no Adoradores da Net com 1 milhão de visualizações, que quando eu falo da unidade Brasil, Estados Unidos e Israel. É uma bênção? É uma bênção. Mas isso atrai os olhos de inimigos para o Brasil. E eu me lembro que eu falei no vídeo, isso foi no mês de abril, meu irmão, que iria acontecer catástrofes jamais vistas na nação brasileira daqui para frente. Por quê? Porque isso move contra um sistema demoníaco, satânico, maligno, que está por trás do governo. É o olho aí da 13ª cláusula da Agenda 2030 da ONU. Aí você está vendo aí outra matéria, que Macron, ele está, todo mundo está dizendo assim, Macron é odiado na França. Por quê? Porque ele, meu irmão, Macron faz parte da elite e ele governa só para rico. Aí ele se une com essas 150 marcas famosas do mundo a favor do clima. É ele que está na frente do G8, da frente da União Europeia, e é ele que está em todos os tratados internacionais a favor do clima. Existem vídeos que eu já falei aí, ele andando sobre o mar, ele grande em cima da América, em cima da Rússia, em cima de tudo. Aconteceu um fato agora esses dias, né, que o líder da Itália caiu, e agora ele vai formar o exército de 10 países, Emmanuel Macron. E ele está nessa liderança a favor do clima, ele está abraçando, é por isso que quando a Amazônia estava incendiando, o que ele falou? Estão botando fogo na nossa casa. E é ele que está por trás de tudo isso. Então, meus irmãos, nós estamos... Eu sou um brasileiro, não quero ver uma guerra na nação brasileira. Mas daqui para frente eu vou falar sobre o sínode do Vaticano também. Daqui para frente você vai ver coisas que você nunca viu na nação brasileira. Por quê? Para quem acompanha todo esse sistema sabe que existe já declarada a vontade dos donos do mundo de tomar toda a riqueza.
da Amazônia. E agora vem os pactos mundiais. Pode passar a imagem aí. Essa imagem aí fala do Papa, né? Aderindo à questão do gás carbônico, das pessoas pagar imposto por gás carbônico é liberado no ar. Você sabe quem é que produz gás carbônico? É eu e você. Segundo a ciência, nós por dia eliminamos 700 ml ou mililitros lá de gás carbônico no ar. E isso quer dizer que nós estamos poluindo o planeta. Nós somos o culpado da questão climática. Presta atenção aqui. Todos eles estão dizendo que nós somos o culpado por comer carne. Nós somos culpados por dirigir carro. Nós somos culpados por indústria. Nós somos culpados por existir. Porque se nós produzimos gás carbônico, e você está vendo aí que o Papa é a favor desse imposto mundial para quem emite gás carbônico, ele está dizendo que todos os cidadãos do planeta vão ter que pagar imposto para viver na terra que pertence a eles. E isso, meu irmão, está diante dos nossos olhos. Então, quando você pega todo esse sistema globalista diante do discurso do Bolsonaro, é para deixar o povo preocupado. Porque por mais que nós temos um alinhamento com os Estados Unidos, ele falou no discurso dele que fez alianças com a América a favor de questões militares, nós não temos nenhum sistema de antiaéreo contra bombas no Brasil. Nós somos muito fracos em armamento. Então, com essa ligação à América, bota o país aí num estopim para a guerra, porque eles querem as riquezas da nossa nação. Na realidade, eles já são donos, mas isso não é público. E eles querem intencionalizar para tirar ainda mais as riquezas desse país. Então, estejam em alerta, meus irmãos, porque eu sempre afirmo isso aqui. Tudo que está acontecendo agora, principalmente essa questão climática, é sinal da vinda de Cristo. Então, por mais que está havendo muita coisa anormal, né? A Groenlândia aumentou agora, essa semana, 20 graus. Era gelo, agora está virado em água. E 20 graus acima. Você vê que no Brasil, semana passada, aqui em São Paulo, estava um calor infernal, hoje já está um frio tremendo. Então está havendo muita questão de movimentação no clima. Terremotos, maremotos, tsunamis, dias virando noite, como aconteceu em Curitiba, como aconteceu lá na Indonésia também, que o dia virou vermelho, tudo ficou vermelho diante do povo, e o povo coloca a culpa nisso, em queimadas, meu irmão. Isso é chamar as pessoas de burras, desculpa a palavra. Então tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E eu tenho uma notícia para dar, meu irmão, nada melhora. A questão climática, tudo piora daqui para frente. Porque nós estamos no início das dores e as dores estão se multiplicando. E tudo está apontando para o evento da volta de Jesus. É tempo de nos unirmos em prol do evangelho do reino, porque Cristo está às portas para buscar a igreja. Agora presta atenção no que eu termino esse tópico aqui para mim passar para a questão do Papa Francisco, para dizer uma coisa para você. Coisas que você nunca viu no Brasil, você vai começar a ver daqui para frente. E isso não é para te aterrorizar por medo, não. É porque é um cumprimento da palavra de Deus. Nós vamos passar para o próximo tópico agora, que é a questão do Papa Francisco. Eu sei que vai ser um tópico um pouco polêmico, mas necessário. Coloca aí a imagem dos 3 papas. Olha aí. Vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 17. Eu acho interessante esse texto de 17 do Apocalipse, que fala sobre essa questão dos últimos 3 reis, né, dos 8 reis. E eu vou explicar isso para vocês. Apocalipse 17. Versículo de número 7 a seguir. Olha o que João viu. E o anjo me disse: por que te admiras
te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. Começa por aí. E já não é. E há de subir do abismo. E ira à perdição. E os que a buscam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, é mais que virá. Aqui há sentido que quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já foram. E existe um, e outro ainda é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Eu sei que é um texto um pouco polêmico, mas necessário de se falar. Você sabe que no ano de 1922, o Papa de então, ligado a Mussolini, né? O imperador Mussolini, eles fazem o Tratado de Latrão. E Roma, com o Vaticano, se torna um país independente do mundo. É um país que está sobre 7 montes, que é totalmente independente do mundo. Roma é um país independente do mundo depois do Concílio de Latrão. E é ali, no Concílio de Latrão, meu irmão, que vem então a manifestação da profecia dos 8 reis. Dali para frente se contabiliza os 8 reis, porque Roma se torna um país independente e surge agora o imperador de Roma, o rei de Roma, do Concílio de Latrão para cá. E o que é interessante nós estudarmos sobre esta profecia, meu irmão, que começou ali, é que quando você olha para esses reis, a Bíblia fala de João Paulo II, que foi o 6º, Bento XVI, que é o 7º, e o Papa Francisco, que é o 8º. Pode passar a imagem aí, vai falar da profecia de um padre da Igreja Católica, São Malaquias, que diz que haveria 112 papas na Igreja Católica. E o último, que seria o 112, ele veria a destruição e o apocalipse. Se você não sabia, o Papa Francisco é esse 112. Ele chegou no número da profecia de São Malaquias. Quando você liga essa profecia de São Malaquias ao que está escrito sobre os 8 reis, você vê que houve então vários papas na Igreja Católica. Eu vou citar o nome de alguns aqui, que começou essa contagem no Concílio de Latrão pelo Papa Pio XI, segundo veio o Papa Pio XII, depois veio João XIII, veio Paulo VI, que é o quarto, não, que é o 3º, João Paulo I, que é o 4º, João Paulo II, não, desculpa meus irmãos, vamos lá. O Pio XI é o 1º, Pio XII o 2º, João XIII é o 3º, Paulo IV é o 5º, João Paulo I é o 5º, João Paulo II é o 6º, Bento XVI o 7º e Francisco o 8º. Aonde é que nós vemos isso? Está aqui no verso de número 10. Esses são também 7 reis, 5 já foram, que é os 5 primeiros que eu citei, e existe um que seria João Paulo II, ainda não é vindo, e quando vier convém que dure, que é o 6º, né? O que vier vai durar um pouco de tempo.
Quando você pega a renúncia de Bento XVI, você vai ver que o Bento XVI ficou muito pouco tempo no governo, e Bento XVI, meu irmão, ele não está morto, ele está vivo. E este fato da renúncia do papado encaixou inteiramente na profecia, porque a Bíblia não diz aqui que esse sétimo iria morrer, mas a Bíblia fala que ele iria renunciar, que ele ficaria pouco tempo. Aí a Bíblia fala do oitavo que há de vir, que seria então o Papa Francisco. E quando você pega a interpretação, que não é o que eu quero aqui me deter sobre isso, mas é necessário se falar, a Bíblia está falando aqui que o sexto, que é João Paulo II, iria ressuscitar no oitavo. E eu quero que você preste atenção nessa imagem que vai passar aí agora, que é a imagem do velório de João Paulo II. Essa imagem, meu irmão, ela é muito interessante. Por quê? Porque se você não sabia, a morte de João Paulo II junto com o seu velório, né? Olha aí, ó. Você está vendo o caixão? Lá no pé do caixão tem uma cruz e um M. E quando você estuda sobre o que foi, então, o velório de João Paulo II, foi um ritual satânico. Ele foi colocado num tubo de chumbo, para o corpo dele não apodrecer, e ele foi colocado em 3 caixões. E este caixão aí prova o que eu estou falando. A cabeça de João Paulo II não está onde está a cruz, está do outro lado. Depois você pega a imagem e procura estudar sobre isso que eu estou falando. Você vai ver que a cruz está de cabeça para baixo e surge, em vez de um M, vai surgir um W, que é uma linguagem satânica. O que isso quer dizer, para resumir para você? Que todos os espíritos que trabalharam no pontificado de João Paulo II, eles estão presos nesse caixão. Essa é a visão. E olha o que acontece. Hoje, o túmulo de João Paulo II, que ele está lá intacto, você consegue entrar no site do Vaticano e ver, você vai ver que o corpo dele está intacto. E o que João Paulo II fez? Ele foi o Papa que mais lutou pelo ecumenismo, viajando o mundo todo para unificar as religiões. E o que acontece agora, meu irmão? Qual é a posição do Papa Francisco? Aí chega, João Paulo II morre, é sepultado, todos os espíritos que acompanharam o pontificado dele foram sepultados com ele. Vem Bento XVI, que é o sétimo, ele dura só um pouco de tempo, como está no verso 10 de Apocalipse 17. E surge o oitavo, que vai ter o quê? Não é que o oitavo vai ressuscitar, mas todos os demônios que trabalharam no pontificado do sexto, ressuscita no oitavo. Então o negócio é mais espiritual do que você imagina. Eu vou te mostrar agora, passa a imagem aí. Pode passar a imagem. Olha essa imagem, meu irmão. Essa imagem que você vai ver agora, olha só. É uma imagem, você vai ver aí Jesus. Olha como Jesus está nesse crucifixo. Todos os símbolos que ele está usando aí são altamente satânicos, mas principalmente essa cruz de um Cristo fraco, magro, pele e osso. É como que se Cristo não tivesse força diante do sistema. Isso aí é uma imagem. Olha lá, passa a imagem. Essa imagem agora é do templo que agora o Papa Francisco está fazendo. É como se fosse um salão de evento do Vaticano. Pode passar, é a próxima. Um salão de evento do Vaticano. Isso. Pode passar a próxima, que vai aparecer uma cruz no altar. Isso. Olha, eu quero que vocês olhem para isso daí, meu irmão. Esse daí é o novo templo de eventos do Vaticano. Olha ali atrás do Papa. Você sabe que eles dizem que isso é uma obra de arte? Aquele dali é Cristo ressuscitando.
Meu irmão, isso é um demônio vindo com os demônios da terra, essa imagem. É nítido, isso daí criou uma polêmica no mundo inteiro. E é por isso, se tiver algum católico me assistindo aqui, entenda. A Bíblia diz, sai do meio dela, povo meu. É por isso que os católicos, bispos, arcebispos, estão fazendo documentos teológicos contra o Papa Francisco, contra o Sínodo do Vaticano a favor da Amazônia, porque eles estão dizendo que nunca houve um papa tão herege como o Papa Francisco. E isso é visto nos discursos de Francisco. Ele disse que Deus falhou. Olha só. E ele carrega com ele, né? Algo que lembra a falha de Deus. Segundo o discurso de Francisco polêmico. Que nós não podemos fugir da teoria da evolução. Isso é discurso dele. Terceiro discurso de Francisco. Que está ligado ao segundo. Nós viemos do macaco quando ele disse que da questão da evolução. E ele também declarou, meu irmão, um hino a Lúcifer dentro do Vaticano. Esse hino está aí no YouTube, você pode ver. Adoração a Lúcifer dentro do Vaticano. Então entenda, o Papa Francisco ele é um socialista. O padre que está na frente do Sínode, que será a reunião de 250 bispos, convidando pastores. Tem um macumbeiro no Brasil que está fazendo um vídeo aí dizendo que vai estar também no Sínode em outubro, que se sentiu lisonjeado de ser convidado. E o que está acontecendo, meu irmão? Esse Sínode do Vaticano é sobre a intencionalização da Amazônia. O governo Bolsonaro quis uma cadeira lá para participar e a Igreja Católica não permitiu o governo Bolsonaro participar. Não permitiu. E sabe o que está acontecendo, meu irmão? O Vaticano está rachando entre ele mesmo. E o Papa Francisco agora também está com a teologia de que os padres casem, né? Ele foi um dos padres que mais acobertou casos de pedofilia e homossexualismo na Igreja Católica. E está com um discurso liberal a favor da homossexualidade. E ele é, se você puxar toda a raiz de Francisco, ele é comunista. Segundo, ele é jesuíta. Meu irmão, estude sobre quem foi o jesuíta. Os jesuítas foram aqueles que criaram uma máquina para quebrar todos os ossos dos protestantes e deixar os protestantes vivos, com os ossos todos quebrados. Maior perseguição do movimento protestante do mundo. E agora o Papa Francisco está criando o cristão islã, colocou uma força imensa no mundo muçulmano para criar unidade religiosa mundial. E ele está convidando líderes de todas as religiões para quê? Para falar a favor do clima. Agora o próximo que você vai ver aí, meu irmão, é um vídeo. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Porque quando uma pessoa... Pode passar a imagem para o próximo. O próximo é um vídeo que ele está beijando a mão. Segura aí esse vídeo. Presta atenção, meu irmão. Todas as vezes que você vê alguém se aproximar do Papa, você vai ver a pessoa indo e beijando a mão do Papa. Essa reunião que você está vendo aí é o Papa com os donos do mundo. Que são considerados, né, por muitos os iluminismo ou os Illuminatis. Olha o que o Papa vai fazer. O Papa, ele vai se prostrar diante dos donos do mundo e vai beijar a mão deles. Pode soltar o vídeo. Presta atenção nesse vídeo aí. Olha quem é que beija a mão de quem aí, meu irmão. Ninguém se prostra diante do Papa nessa reunião aí. O vídeo tem quase 4 minutos. Você vai ver o Papa beijando a mão dos senhores do mundo nesse vídeo. É algo incrível, algo marcante. E você vê nitidamente ele se prostrar e beijar a mão desses senhores do mundo. Tá, soltou o vídeo aí? Então, quando você olha para imagens como essa, meu irmão, olha só, é ele que está beijando a mão. É ele que está beijando a mão dos senhores do mundo.
E é aí que quando você olha para o sistema da questão climática, olha aí, ó, é ele que está se prostrando e beijando a mão de todos eles, meus irmãos. E em qualquer reunião que o Papa se apresente, é as pessoas que beijam a mão do Papa. Isso quer dizer que o sistema do governo mundial com a Igreja Católica criaram uma questão climática, que eu vou falar sobre isso agora, que é para impor, presta atenção, uma unidade religiosa, uma unidade de religião e o último é pior ainda, o endeusamento do planeta Terra. Eles querem endeusar a Terra e glorificar a Terra. E pasme os irmãos que pesquisando sobre isso, eu descobri que existem padres que já estão pedindo perdão a árvores e a flores e rezando para árvores e flores para se recompor no sistema do planeta Terra, idolatrando a criação e não o Criador. Existem orações de Francisco pedindo perdão à Terra. E isso é incrível. Pode passar lá para próximas imagens. Existe oração de Francisco, meu irmão, adorando a Terra. E quando você olha para isso, você está diante de um sistema que a Igreja Católica está por trás dele. E aí vem, meu irmão, em outubro, vai haver o Sínode. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é a reunião dos 250 bispos que são convocados pelo Papa para tratar assuntos mundiais. E esse Sínode, é voltado à Amazônia e à intencionalização da Amazônia. Então, quando você vê o Papa beijando a mão dos senhores do mundo, como você viu nesse vídeo, quando você vê o Papa criando um poder imenso a favor da natureza, depois eu vou mostrar o vídeo dele, falando sobre um evento no mês de maio do ano que vem para os jovens, adolescentes, para o povo mundial se reeducar a questão do clima e da questão da natureza. Quando você olha para tudo isso, meu irmão, você está vendo que isso está trazendo para o planeta uma globalização. Queira o homem ou não queira, isso vai acontecer. Então, olha só, esse sínode vai acontecer no mês de outubro. Eles se reuniram com 9 países. Todos os países da Amazônia participaram das reuniões sobre o sínode, que são 9 países. Eles fizeram mais de 250 reuniões para saber o que vai ser tratado. E nenhum líder de exército e de governo pode participar desse sínode, só quem o Papa deixar entrar. E o que eles vão tratar, meu irmão? O tratado ali vai ser simplesmente fortalecer o tratado da ONU, que o índio escolhe quem quer seguir, e eles vão tratar aí pactos a favor da religião nas tribos indígenas, querendo que a Igreja Católica predomine todo esse sistema, para arrancar a riqueza dos índios, e parece que ninguém está vendo nada. Bolsonaro fez um discurso, hoje falou também sobre a questão da perseguição religiosa, porque ele sabe o campo que ele está entrando, defendendo os cristãos, os muçulmanos, indo contra toda a morte em questão de religião. E tudo isso, meu irmão, é um cenário que está se armando diante dos nossos olhos. A próxima imagem que você vai ver aí, olha aí. A CNBB cutuca o governo Bolsonaro sobre o encontro no Vaticano. Por quê, meu irmão? Você sabia que aconteceu 2 fatos. Primeiro, a França, Emmanuel Macron, mandou um repórter entrevistar Lula. Você acha por quê? Porque a França, por ser esquerdista e o PT ser um partido esquerdista, estão alinhados. E por que você acha que advogados e liderança do PT mandaram uma carta para o Papa Francisco, meu irmão? Porque todo esse sistema está ligado dentro de um socialismo, de um comunismo profundo. É profundo, meu irmão. E então tudo isso está interligado
diante de um sistema, como você viu aí no vídeo do Papa beijando a mão dos senhores do mundo, de que o que eles querem vai ser feito a qualquer custo. E o líder do Brasil, o padre que é o líder do Brasil na questão climática, do sínode do Vaticano, ele é um camarada, meu irmão, comunista, declarado. Ele é um camarada comunista declarado. Pode passar aí a próxima imagem, vai para outra já, que o Papa convoca evento mundial no Vaticano em maio de 2020. Não, é a última imagem. Então, olha só, o Papa está convidando aí as religiões e os governos para um evento no Vaticano em maio de 2020 a favor do clima. E aí que vai ser tratado, meu irmão, algo para o ano de 2021 que já foi declarado em 2017, que o Papa quer que o domingo volte a ser um dia sagrado, que as pessoas não andem de carro no domingo, que as empresas não abram no domingo, e que seja um dia a favor do clima. Então, todo o sistema está se voltando à questão do globalismo, do mundo globalizado. E o que eu acho interessante, meus irmãos, pode colocar o vídeo dele falando aí, não vai ter a fala, mas eu vou falar aqui o que ele está falando. Ele está falando, meu irmão, da preocupação dele. Ele está falando, esse vídeo aí é uma convocação, e esse vídeo já está na internet, foi liberado pelo Vaticano, convocando para uma reeducação mundial a favor do clima. E é este mesmo Papa que foi a favor de criar um imposto para quem produz gás carbônico. O que está por trás desta agenda, meu irmão? Que é o olho que tudo vê. Nada mais, nada menos do que as máquinas tomaram o espaço humano, o lugar do homem no trabalho. Hoje saiu uma reportagem no G1, na questão rural, dos robôs tomando conta das lavouras. Eu vou repetir, robôs tomando conta das lavouras. Você sabe que o projeto é até 2030. Tirar mais da metade das pessoas de posto de trabalho, por quê? Porque os homens poluem o planeta. O homem vai pagar imposto porque está destruindo o planeta. E isso é muito forte, meu irmão. Você sabia que na mitologia existe uma deusa? O nome dessa deusa é Gaia. E segundo essa teoria, Gaia seria a deusa da terra, a mãe natureza. E ela está com febre. Presta atenção, Gaia está com febre, a terra está com febre. E quando uma pessoa está com febre, ela fica trêmula, ela passa mal, porque ela quer expelir o mal que está no seu organismo. Você sabe qual é o mal que está destruindo Gaia, segundo a mitologia grega? O homem. E aí vem toda a questão de redução populacional, meu irmão. Tudo isso está ligado à agenda do clima, que é o quê? Criar um governo mundial. Os padres, bispos, arcebispos, macumbeiros se unirem religiosamente para converter o povo ao clima, a deusa Gaia, a mãe terra, e para que haja uma unidade religiosa. Então eles estão dizendo, o homem está destruindo tudo e a terra vai expelir esse mal. E isso está ligado ao que a mídia está nos informando, meu irmão. Os comerciais da Globo estão dizendo que você destruiu o planeta. As escolas estão ensinando as crianças, como eu falei aqui, a mãe que teve a agenda lá, fez uma coxinha vegana para a filha apresentar na escola. Por quê? Porque diz que o homem está destruindo o planeta comendo carne. As crianças estão aprendendo, a televisão está falando, a mídia está falando. Então sabe o que é isso, meu irmão? A Gaia está dizendo que aquilo que está destruindo ela, que está fazendo mal para ela, precisa ser destruído. Então eles inconscientemente estão colocando em prática o extermínio, meu irmão,
de uma boa parte da população mundial para a natureza voltar para a ordem. E para quem estuda sobre isso, sabe que a maior parte da questão do aquecimento global é uma falácia. Algo provocado para destruir a própria humanidade. E agora vem o endeusamento da Terra por causa desse sistema. E aí, meu irmão? Nós estamos ou não estamos caminhando para o Apocalipse? Então eu já falei aqui que a BBC noticiou que nós estamos à beira de um Apocalipse. As 3 maiores religiões do mundo, os muçulmanos, cristãos e os judeus, a Torá, o Alcorão e a Bíblia falam do Apocalipse. Meus irmãos, nós estamos à beira de um colapso mundial. O apóstolo Pedro, ele disse no livro de 1 Pedro 4,7 que já está próximo o fim de todas as coisas. E eu estava fazendo um estudo quando está próximo, está muito perto de dar o ponto final de tudo. E está perto de um caos generalizado no planeta, que é o Apocalipse. É as 21 chagas do Apocalipse. Quando você pega a Agenda 2030, quando você pega essa agenda global e coloca ao lado do Apocalipse, você vai ver que Jesus... Vamos voltar para o início da live, Isaías 46:10, está aberto aqui. Eu anuncio o fim sem ter começado ainda. Esse é o Deus que você serve. Tudo que está sendo projetado pelo homem, tudo que está sendo arquitetado pelo homem, já está escrito na palavra. Por quê? Porque Deus anuncia o fim antes de começar as coisas. Então tudo que está para acontecer daqui para frente, meu irmão, asteroide caindo, as águas se tornando em sangue no mundo todo, questão climática, terremoto, demônios sendo soltos. Eu vou fazer uma live na próxima semana falando sobre o CERN lá, que é os portais dimensionais que estão sendo abertos através do maior computador no mundo na Europa. Então quando você olha para tudo que está sendo projetado, por exemplo a questão do CERN mesmo lá, que o que prega o CERN é Shiva, e Shiva é o deus do quê? Do caos, que vai ser gerado um caos na humanidade, um pânico na humanidade. E o que mais assusta, eu não salvei a imagem, é que está sendo muito noticiada a questão agora da Arca de Noé do Bill Gates, né? Que criou lá no meio do deserto uma ilha, um local que tem as sementes no mundo todo, de todas as plantas, árvores. Meu irmão, eles sabem que o caos vai ser generalizado. Eles creem nessa mitologia que Gaia vai exterminar uma boa parte da população para se estabelecer a nova ordem mundial. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer nesse estudo, eu tenho mais um assunto para falar que eu vou ser bem rápido, que é a questão de Israel. Toda a questão climática mundial está ligado inteiramente, meu irmão, ao Apocalipse e ao extermínio da população. Então eles já estão colocando a culpa em você e você está aceitando a culpa de tudo que eles estão falando. Nós estamos diante, coloca a imagem aí, você sabe que o presidente de Israel reuniu, né, o Benjamin Netanyahu e o Benny Gantz, que é o seu concorrente, para uma reunião, e todos estão dizendo que vai haver um acordão. O que é o acordão? Benjamin Netanyahu permanecer mais 2 anos e Benny Gantz assumir os 2 anos seguintes do governo. Com isso, Benjamin Netanyahu sai de um processo de corrupção que ele vai ser julgado no mês de agosto em Israel. E o que isso tem a ver com a Bíblia, meu irmão? Os dois estão ligados. Se Netanyahu ficar esses 2 anos, ele vai lutar pelo acordo de paz. E todos estavam com medo de Benny Gantz entrar no governo, porque eles estavam com medo. Porque ia gerar uma guerra iminente. Isso não está declarado, mas é possível que isso aconteça. Benjamin Netanyahu tem mais 6 meses para governar, porque se for feita outra eleição, é o que o presidente não quer, outra eleição em Israel, e isso tudo está ligado. Pode passar a imagem aí sobre o Gilad Krishner, né? Que ele está viajando, meu irmão, o genro de Donald Trump, embaixador de Israel
nos Estados Unidos, ele está viajando desde o mês de abril para o acordo de paz. Ele teve agora pode passar a imagem a próxima. Ele está agora na Arábia Saudita, por causa da questão petrolífera, né? E o que está acontecendo? Você vê que toda essa votação em Israel movimentou o mundo todo essa semana. Pode passar a imagem. Aí, genro de Trump viaja para estimular plano de paz. É essa aí mesmo. Então, o que acontece? Ele está viajando pelo mundo todo por um acordo de paz, e isso está diante dos nossos olhos. O acordo de paz dos Estados Unidos já está pronto, e com Netanyahu no poder, ele consegue estabelecer novas metas, e o Gantz lá, ele tem muito aliado palestino, então, havendo essa unidade, vai ter uma abertura muito grande com a questão da Palestina. Pode passar a imagem com o Netanyahu e o Donald Trump nas colinas de Golã. Meus irmãos, os dois lá, acho que volta. É Netanyahu, o presidente de Israel, com o Donald Trump. Olha só, Trump reconhece a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. Isso aconteceu em documento no dia 28 de março desse ano. Meus irmãos, a guerra de Gog e Magog começou aqui, ó, dia 28 de março desse ano. Por quê? As colinas de Golã foi conquistada, tudo isso está ligado às eleições de Israel, aos acampamentos palestinos voltar a ser de Israel, e a questão do reino norte. Ezequiel 38 e 39, a Bíblia fala que o norte vai vir para destruir Israel. A guerra de Gog e Magog não tem nada a ver com a guerra do Armagedon. E com essa declaração aí de Donald Trump no dia 28 de março desse ano, ele abre um espaço agora, porque Israel toma a soberania das colinas de Golã, que fica essa região 60 quilômetros da Síria, 60 quilômetros da capital da Síria, Damasco. Então esta região aí é da onde vai vir o norte para destruir Israel. E é da onde Israel vai se defender contra o norte. Agora, olha essa próxima imagem aí, que é dos três presidentes. Rússia, Turquia e Irã. Não fazem acordo sobre Irã. Não fazem acordo sobre reduto rebelde da Síria. Há uma unidade agora. É as três nações da guerra de Gog e Magog. Rússia, Turquia, Irã, Líbia e também Iraque e a Síria. O Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, o líder maior da Rússia, ele é investidor da Turquia, do Irã, da Síria, do Iraque. E agora ele está se unindo, meu irmão, com a Turquia e o Irã para ter ali uma moeda e troca de favores em questão nuclear. Simplesmente esse alinhamento da Rússia com os países da Palestina está se armando diante dos teus olhos e dos meus olhos a guerra de Gog e Magog. Está nítido, está claro. Não tem como nós fugirmos desta realidade. Então nós estamos num estopim. Porque quando você viu a imagem ali, se você puder voltar a imagem aí do Donald Trump com o Vladimir, com o presidente de Israel, quando você olha para essa imagem de Donald Trump com o presidente, com o primeiro-ministro de Israel, declarando que as colinas de Golã pertencem a Israel por herança, a partir desse momento aí, os Estados Unidos conseguem colocar armamento ali nas colinas de Golã para proteger Israel contra a guerra de Gog e Magog. Nós estamos no maior cenário profético de toda a história da igreja. As eleições de Israel estão inteiramente voltadas a este conflito no Oriente Médio, a uma pacificação, ao
a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Olha só, tudo isso está ligado às eleições de Israel. E a questão agora, meu irmão, e aqui eu termino, é o que vai acontecer agora, dia 27, né, esta semana. Israel convocou 70 nações, eu não coloquei a imagem aí, mas presta atenção e pesquise sobre isso. Israel convocou 70 nações para para fazer um sacrifício a Deus pela paz e pela reconstrução do templo. E existe entrevista aí já de rabinos reconhecendo Ismael, a Palestina, como o irmão mais velho, primeiro filho de Abraão. E para quem conhece Bíblia sabe que Abraão abençoou Ismael, porque Deus abençoou Ismael através de Abraão. E agora, quando você olha para todo esse cenário profético, esse sacrifício das 70 nações que vai acontecer essa semana é uma unidade do mundo a favor da paz do Oriente Médio por erguer o terceiro templo de Salomão, que você sabe que será utilizado pelo anticristo. Tudo que está acontecendo agora, meu irmão, simplesmente está nos anunciando que a qualquer momento a trombeta vai tocar. E eu quero te dizer em nome de Jesus, para terminar aqui, tudo é profético. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. E eu vou repetir Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o começo. Deus já determinou tudo o que está para acontecer. E está chegando o momento da ira de Deus se derramar sobre o planeta Terra. Não vai ser Gaia, o planeta em si, mas vai ser o próprio Deus derramando o cálice da sua ira, através de 21 chagas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. E eu quero te dizer uma notícia, eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Tudo nos mostra que a qualquer momento a trombeta vai soar. E meu irmão, você que me ouve, você que essa mensagem vai chegar a você, eu quero me assentar contigo do lado de Abraão, Isaque e Jacó nas boldas do Cordeiro. Em nome de Jesus, coloca a tua vida em ordem e deixa o Espírito Santo te encher neste momento. Eu vou orar pela sua vida, orar pela sua família. Se você puder me ajudar, meu irmão, se inscreva se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem. Esta é a mensagem do fim. Essa é a mensagem da realidade que nós estamos vivendo. É tão clara que assusta. Abra teus olhos. Não tenha medo de encarar essa realidade. Jesus está às portas. Pai, eu quero orar por todos aqueles que nos acompanharam e aqueles que vão chegar a esta mensagem. Pai, nós estamos diante do maior cenário apocalíptico de todos os tempos. Abre a visão da tua igreja. Que eles possam entender, compreender e vivenciar o poder desta palavra. O Senhor anuncia o fim desde o começo. Tudo já está declarado do que está acontecendo e o que vai acontecer. Tudo está no teu controle, no teu domínio. Tudo está sobre o teu regime, Senhor, e não humano. Pai, nós temos a promessa da sua vinda. Que possamos estar pronto ao soar da trombeta. Guarda os meus irmãos, guarda a família dos meus irmãos. E nos livra de toda a retaliação do mal. E desperta as nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Depois eu vou estar olhando aí as conversas, os chats. Vou deixar meu telefone também para os irmãos, se vocês quiserem entrar em contato. Nós estamos à sua disposição para continuarmos fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe a todos.